Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, e pela primeira vez aqui no episódio 51 do Boleiros de Humanas, a gente está mostrando nossas caras, realmente, você está vendo aí o que no meu caso está aqui à direita, o Franco está aqui embaixo, lá ele, e a gente está aqui gravando o primeiro Boleiro de Humanas realmente, não ao vivo, mas com as nossas imagens. Então vamos começar daquele jeito que a gente sempre começa, indo para Toronto, no Canadá, conversar com Guilherme Ribeiro Paturi. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 51º episódio do Boleiro de Humanas e agora o primeiro dessa nova fase com o vídeo, cara? Claro, claro. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Franco. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Ouvinte, seja lá de onde você estiver nos escutando nesse mundo mundial. Um prazer enorme estar aqui, como sempre, Miguel. E não é tão diferente pra gente, né, cara? Que a gente já gravava com vídeo se vendo, mas a gente não publicava nossas lindas caras para a internet. Então, pra gente não muda tanto. Estamos estar um pouquinho mais atentos, porque antes a gente podia fazer gestos chulos no vídeo brincando um com o outro, mas agora não pode mais porque é público. É isso aí, cara. É a mesma coisa, mas eu tenho certeza que você também está se sentindo um pouco estranho, cara. No mínimo eu tô agora sabendo que isso aqui vai ao ar. Acho que é exatamente isso, cara. Agora vamos passar a bola para o Franco. Franco, como é que você está se sentindo, cara, nesse nosso 51º episódio, cara, do podcast Boleiro de Humanas? Muito bom dia, Miguel. Muito boa noite, na verdade, Miguel. Muito boa noite, Gui. Aí do Canadá, na verdade, boa tarde, né? Tava conversando com ele agora, deve ser umas 5 horas da tarde, então a gente tá tendo que correr aqui com o tempo. Nesse dia maravilhoso, dia do aniversário do maior clube do futebol mundial, São Paulo Futebol Clube, dia que inauguramos a estátua do Exatamente. maior técnico do futebol mundial, Tele Santana. Então, assim, é um Opa, dia concordo. maravilhoso e sem clubismo, tá bom? Realmente, hoje não é só aniversário da cidade de São Paulo, né? Mas também aniversário do São Paulo Futebol Clube, muito bem lembrado aí, Franco. E o São Paulo fez 91 anos hoje, é isso? 91 anos, se eu não me engano. 93. 93. 93? Quando é que. 93. Caramba, cara. É que o São Paulo também mudou de aniversário, né, cara? Teve isso. Não, em tese teria 5 anos a menos, né? Desde 5 quando anos foi a menos. refundado. Que é É de isso. 35. Que teve de 30 a É 35, isso mas mesmo. a data oficial é 25 de janeiro de 1930. São os aniversários. 1993, É isso, é Hoje, 93, é isso mesmo. Menos Cara, de sabe, 100 anos sabe e o que mais foi? títulos do que a maioria dos times brasileiros. Eu quero ver vocês superarem essa. o Tem time centenário aí não que tem chegou à Não, mais maldição do de, centenário ainda. tem time aí que tem mais de 100 eu, anos e não ganhou o Mundial até hoje. mas ganhou outra copinha ou não? Ganhou. Inclusive hoje também. Ganhou, né? Ganhou. Hoje, né? Isso que é difícil, É. cara. Isso que é difícil. Mas, voltando ao que eu ia falar, sabe por que eu achava que o São Paulo estava fazendo 91? Porque fez 90 em 2020. E daí teve a pandemia, e daí a gente sabe, né? 2021 e 2022, para mim, foi um ano só, cara. E 2020 também, né? É Foi por isso que eu verdade. tava achando que tava fazendo 91, mas eu lembro. Caramba, isso que eu tava pensando. Ah, fez 90 ano passado, mas não foi, né? Foi 2020. Foi isso aí que rolou. Mas beleza, galera, muito bom aqui essa nossa apresentação, como sempre, com o nosso especialista em relações internacionais, Guilherme Ribeiro Paturi. Agora vocês estão vendo aí a cara dele, ele que veio com a camisa do Boca hoje, e o nosso querido publicitário Gabriel Franco com a camisa do Baltimore Ravens, cara. Muito boa. O De um maior time de futebol americano da NFL. Eu não vim de camisa hoje porque eu estava na correria, eu estou viajando, eu estou falando hoje diretamente de Brasília, na verdade. Depois de amanhã eu estou voltando para São Paulo, mas hoje nós estamos realmente aí todos em cidades diferentes aqui do Boleiro de Humanas e não poderia ser diferente. Temos um tema muito bacana, muito interessante e é Diferente. um episódio diferente. É diferente por vários motivos. Nós não estamos falando sobre o nosso esporte corriqueiro, que é o futebol. Acho que a gente, não são todos os episódios, mas com certeza aí mais de 70% dos episódios do Boleiros tem a ver com futebol. Hoje a gente não vai conversar sobre isso, a gente vai conversar sobre um esporte diferentíssimo. Como vocês estão vendo aí já, a gente gosta de dar esse suspense, esse spoiler, mas está no nome aí do vídeo ou do episódio aí na sua plataforma de streaming. Hoje a gente vai tratar sobre
mergulho autônomo, para ser ainda mais específico, que é o famoso famigerado scuba, e também sobre a figura do Jacques Cousteau, esse grande estudioso do oceano, estudioso da oceanografia. E a gente vai conversar mais sobre o que é esse estudo e também o inventor, né, o pai aí do scuba, do mergulho autônomo, e não é por acaso que a gente vai tratar sobre o mergulho nesse episódio aqui do Boleiros de Humanas, é porque, como vocês estão vendo, aí o episódio está lançando no dia 3 de fevereiro de 2023, para quem está assistindo no dia do lançamento. Hoje marca o aniversário de 70 anos da publicação da obra mais conhecida do Jacques Cousteau, que foi O Mundo Silencioso, né? Essa obra aí que a gente vai entrar também, que esse episódio aqui serve como uma ode, como uma forma de marcar realmente esse aniversário de 70 anos do Mundo Silencioso. É a obra mais conhecida de Cousteau, que primeiro foi publicada como livro em 3 de fevereiro de 1953, e depois passou até a ser filme. Vamos tratar mais sobre isso. Vamos tratar também aí no nosso primeiro bloco sobre a invenção do mergulho autônomo, esse método aí com cilindro, o scuba, pelo Cousteau também em 43. Então, na verdade, se for pegar aí, vai fazer 80 anos que o Cousteau inventou o scuba, né, esse método de mergulho autônomo. Não foi em fevereiro, não foi no dia 3 de fevereiro, acho que foi um pouquinho mais adiante, se não me engano, no verão, né, ou seja, mais para metade do ano, já que ele inventou na França. E 70 anos da publicação do livro O Mundo Silencioso. Então, é isso que a gente tem hoje, um episódio completamente diferente. O Gui também vai trazer um pouco mais sobre, né, essa prática como um esporte, porque tem várias pessoas que acham que o scuba, que o mergulho é só um hobby, é uma coisa que você faz quando você viaja, mas não considera exatamente um esporte. A gente vai demonstrar que é sim um esporte, tem uma confederação mundial e que tem diversas práticas que envolvem realmente esse mergulho, não é, Gui? Sim, eu estou bem entusiasmado para falar sobre isso no meu bloco, porque foi realmente uma experiência diferente entender essas modalidades do mergulho esportivo, como é chamado por aí, que eu pensava que eu fui atrás pesquisando, gente, eu pesquisei errado no começo, pesquisei o mergulho normal que tem as Olimpíadas, e não, é bem diferente o que utiliza o scuba. É isso aí. Alguma coisa para declarar, Franco, antes da gente passar, cara, para o nosso primeiro bloco? Vamos fundo, meu amigo. Cara, só para declarar que, assim, tava até conversando com o Gui antes, acho que mergulho é um esporte muito legal que eu tenho interesse de fazer ainda no futuro, mas que eu nunca fiz e que eu fiquei bem confuso enquanto eu pesquisava o material, para ser sincero, assim, eu acho que talvez tenha sido o material mais difícil, assim, da gente pesquisar, porque tem muito termo técnico, tem muita coisa bem específica, porque, bom, vai explicar melhor nos blocos, mas, tipo, ele surge conforme a evolução do esporte, né? Então, é bem amplo, assim, né? Porque o mergulho, ele vai adaptando conforme a modificação do esporte. Então, tem vários períodos dele. Aí foi um conteúdo bem complicado, bem complexo de se fazer. Muito, muito bacana, cara. E acho que a gente vai tratar disso, vai ser muito bacana aí no primeiro bloco. O Franco vai apresentar realmente toda essa história do mergulho autônomo e como é que foi a criação, não exatamente dos métodos que nós temos hoje em dia, mas toda essa trajetória aí até a criação do scuba, realmente, pelo Jacques Cousteau. Então, sem mais delongas, galera, vamos passando aí para o nosso primeiro bloco desse 50º episódio do podcast Boleiros de Humanas, o Kickoff. Sejam bem-vindos, então, novamente aqui ao primeiro bloco do podcast Boleiros de Humanas, esse 50º episódio do podcast Boleiros de Humanas, edição especial, porque realmente é a primeira gravação que a gente está fazendo aqui em vídeo. É muito bacana estar aqui nessa nova fase do Boleiros de Humanas para vocês. E no nosso kickoff, como a gente já falou na introdução, o nosso querido publicitário Gabriel Franco vai apresentar um pouquinho mais sobre o que é o mergulho autônomo, esse mergulho com cilindro, com scuba, e
realmente qual foi a participação do francês Jacques Cousteau na invenção desse método de mergulho, não é, Franco? Isso mesmo, Miguel. Muito obrigado pela introdução, no caso, né? A gente inverteu as ordens um pouquinho hoje para poder tentar fazer uma coisa diferente para vocês também. Mas vamos lá, eu acho que antes da gente falar um pouquinho sobre o mergulho, vale a gente dar uma introdução, a introdução mais básica do que é o mergulho. O mergulho, num contexto geral, é a prática de você ir para baixo da água, abaixo das profundezas, ou seja, submergir. Ou você pode utilizar um aparelho para respirar, no caso, ou você pode segurar a sua respiração, olha que maravilhoso. E isso se chama mergulho livre. É, Mas enfim, o mergulho mergulho, livre, né? que A apneia, cara. a apneia, Inclusive, eu vou que falar um pouco mais sobre mergulho livre, cara, no bloco do Gui, na real, porque além da Confederação aí Mundial de Mergulho, que o Gui pesquisou com cilindro, tem a Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia, cara. Então, realmente, são duas práticas completamente diferentes aí, mergulho livre. Você, inclusive, na real, que entra na sua piscina e mergulha, cara, já está praticando aí um uma esporte. modalidade de mergulho livre, cara. É verdade, cara. Você pode tentar, inclusive eu vou entrar mais à frente nisso, quebrar os recordes mundiais de apneia, cara. Tem a apneia estática, inclusive, enfim, estamos entrando muito nesse assunto que não é o tema do momento, mas vale a pena, depois vocês vão ouvir aí como é que vai ser. Já estou deixando aí o famoso call to action para vocês terminarem de ouvir esse episódio, porque, cara, é informação bacana e eu acho que com treino dá para fazer. Vocês querem entrar no Guinness? Querem ter um recorde mundial? Só treinar aqui dá, cara, mas vocês vão ter que passar pela Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia ou mergulho livre, cara. Vai lá, Franco. Fale Se mais você, sobre o mergulho se autônomo aí, você cara. quer ser o melhor, você precisa treinar com o melhor. Ou, basicamente, ter uma roupa de mergulho atmosférica, que é o material utilizado por mergulhadores profissionais. No caso, não estamos falando de apneia, estamos falando sobre mergulho. Mergulho efetivamente, que é o mergulho no qual você entra com material, equipamento. E eu estava comentando um pouquinho antes da gente começar a falar que a evolução do esporte mergulho se dá conforme a evolução dos materiais tais quais ele utiliza. Então, por exemplo, a gente começa a falar sobre a roupa de mergulho atmosférica, que é uma roupa que pode ser utilizada para isolar o mergulhador dos efeitos de um ambiente de alta pressão ou técnicas de mergulho de saturação ou descompressivo que podem ser utilizados para reduzir o risco de doenças descompressivas após mergulhos profundos. Como assim? É totalmente complexo e bem técnico esse assunto, mas basicamente é uma roupa que te ajuda a afundar. Não sei se vocês já viram o famoso filme Procurando Nemo, no qual você tem as profundezas do oceano que muitos peixes não conseguem chegar. Imagine então o submarino. Os submarinos não conseguem chegar por conta da descompressão da água, porque a força da pressão que a água exerce sobre um indivíduo, sobre uma força que lá está, é extremamente densa e intensa. Então, no caso, essas roupas elas são adaptadas para o tipo de mergulho que você vai fazer. Essas são as roupas de mergulho atmosféricas. Então, elas servem para auxiliar na compressão. Mas, enfim, o mergulho ele não surge diretamente com essas roupas. Ele surge com a prática de culturas ancestrais. E, cara, se você vai pensar assim, pô, é uma prática indígena que os indígenas pulavam na água para poder pescar. Não, na verdade, começou com a recuperação de objetos valiosos e como recurso de apoio a companhias militares. Então, na antiguidade, o mergulho livre era sem o apoio de equipamentos, no caso, né, que é o que o Miguel estava falando, e era a única possibilidade, com exceção de uso de juncos ou de bexigas de couro para respiração. Então, essas pré-adaptações são adaptações que hoje em dia também fazem com que os cilindros que simulam um pouquinho como que é a funcionalidade de um cilindro e qual que é a funcionalidade dele para que um mergulhador consiga mergulhar em alta profundidade. Mas, enfim, esses eram os equipamentos antigamente adaptados à prática do mergulho livre. Os mergulhadores da época eles enfrentavam problemas parecidos como os atuais, que nem eu já falei, com as doenças descompressivas e apagões durante a apneia. Então, o que acontece? Você muito provavelmente tem problema respiratório enquanto você está com problema descompressivo, e você acaba apagando. Ou você pode gerar uma doença crônica descompressiva por conta da prática do mergulho constante. Então, assim, o mergulho antigamente era considerado uma Caramba. prática muito arriscada, ou seja, um esporte radical. Então, se você pensa que você na sua piscina no sábado, prendendo a respiração por 15 segundos,
não está praticando esporte radical, para os antigos você está praticando esporte radical. Então, a gente pode considerar um esporte clássico e radical. Mas, enfim, aí Radical. a gente tem... Mas não entendi exatamente. Os respiradores, cara, eram feitos aí dos intestinos de porcos, era isso, cara? Então, tem essas adaptações, no caso, com bexigas de couro, por exemplo. Então, eles usavam diversos materiais, mas materiais que você conseguisse comprimir o ar e que você conseguisse utilizar para segurar a respiração. Então, pode ser bexiga de porco também, que tem essa... Eu sei que já Caramba. teve esse uso mesmo, mas o mais comum mesmo eram com as bexigas de couro. Mas Você normalmente são sabia, materiais... inclusive, você falou isso, cara, eu lembrei imediatamente. O primeiro preservativo, ou se vulga camisinha, que foi inventado, cara, né, que foi encontrado, na verdade, era feito de bexiga de porco, cara, realmente de intestino de porco, antes do uso de látex, né, para a produção do preservativo, era feito aí de, sei lá, de realmente intestino do porco, e encontraram, né, na Suécia uma camisinha aí de 1640 feita exatamente desse material, cara. O mesmo material, então, que utilizavam como respirador, cara, aí para fazer esses primeiros mergulhos. E você tocou aí nesse assunto, eu também fui pesquisar, cara, vi realmente que, cara, você tá achando aí que eram figuras igual o Franco falou, uma coisa mais rudimentar, mas tinham coisas que eram pensadas. O rei, né, o Shah, na verdade, Xerxes primeiro, pelo que eu pesquisei aqui, já praticava, né? Não praticava, mas tinha contratado mergulhadores para fazer realmente essa busca submarina, que é muito do que vocês vão ver o Cousteau praticava, realmente ia perto de naufrágios e fazia fotos, no caso, mas o trabalho dos mergulhadores dos Xerxes, o Shah, que inclusive venceu o rei Leônidas de Esparta, assim, é esse mesmo, sabe aquele que... Sabe o Rodrigo Santoro? Tô brincando, mas no filme 300, o Mas é uma Xerxes é o excelente Rodrigo referência. Santoro. Uma boa. Para quem pegou, pegou, cara. Se não assistam, fica aí de dever de casa também. É um filme que é uma boa diversão. Vamos falar que é verdade, não é 100% historicamente correto, mas é uma boa diversão. Mas, enfim, o Shah, na verdade, né, Xerxes, aparentemente contratava mergulhadores para buscarem tesouros do oceano. E outro famoso, outra figura muito importante, a histórica, que aparentemente tem registro, não de mergulhar, mas que tinha uma participação clara com mergulhadores, é Aristóteles, o filósofo da Grécia Antiga, que narrou aí o trabalho de mergulhadores, amando de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, inclusive o Gui é o maior especialista em Alexandre o Grande do Brasil, é verdade. Isso é E contestável. ele. Não, a pura verdade, cara. O Aristóteles narrou que o Alexandre o Grande teria aí demandado que mergulhadores descessem e inspecionassem o trabalho nas construções é, marítimas que ocorriam em 332 antes de Cristo, para vocês terem uma ideia. E o mergulho era feito aparentemente num compartimento, uma espécie de sino, aí que ia descendo e ficava uma Eu vou cápsula, falar sobre assim, para isso os também. mergulhadores fazerem essa inspeção. Tá bizarro isso. Conta aí, cara, que hoje eu tô animado, cara. Mas conta aí sobre o sino, então. Vai fundo, Não, mas Franco. então, antes do sino, eu queria trazer um pouquinho o assunto mais para trás, porque assim, a gente falou que a prática de mergulho ela vem no início com o intuito de recuperar objetos. Mas a gente também tem o mergulho com o intuito comercial e também o mergulho com o intuito de recreação. A gente tem um exemplo aqui na Grécia Antiga, Platão e Homero eles citam que as esponjas eram utilizadas para banhos. Então, a ilha de Kalymnos, que era o principal centro de escravismo de esponjas, era uma ilha muito utilizada na prática do mergulho. Então, as pessoas elas utilizavam do mergulho para poder conseguir adquirir esponjas e comercializá-las. Então, tipo assim, a gente já tem também uma pré-prática do intuito comercial do mergulho já na Grécia Antiga. Mas como que eles faziam isso? Porque a gente sabe que as esponjas elas não ficam à mostra na superfície do oceano, né? Diferente de quando a gente vai no Projeto Tamar, a gente vê
a esponja bonitinha lá no aquário pequenininho, que você consegue pegar a esponja na mão, ficar passando de um lado para o outro, ou do próprio Bob Esponja, que ele vive no fundo do oceano da fenda do biquíni. Então, o que eles faziam? Eles utilizavam pesos, que é a prática da escandalopetra, de até 15 quilos, que acelerava a descida. Então, literalmente, a questão que a gente vê muito em filmes como práticas de afogamento que as pessoas utilizavam para poder afogar outras pessoas, eram utilizadas por mergulhadores antigos, mergulhadores de apneia. Então, os caras conseguiam descer até os 30 metros, né, que era a base do local onde eles pegavam essas esponjas, em até 5 minutos. E aí eles coletavam essas esponjas no fundo do oceano. Então pensa que eles tinham que utilizar da prática de apneia por até 5 minutos. Então eles realmente eram mergulhadores profissionais nessa época, mas que não utilizavam do equipamento. Por isso a constante evolução do equipamento para a consistência do esporte ser cada vez mais forte. Mas enfim, não era basicamente para a esponja que os caras iam lá coletar, né? Porque é uma prática de comércio. Então tem outras coisas muito valiosas no fundo do oceano, assim como o Miguel disse que tinha a prática da pesca ou melhor, da busca por tesouros. Então, o que o rei Alexandre o Grande mandava as pessoas irem buscar tesouros. Muito diferente, na verdade, também era comum na Grécia Antiga a retirada de corais vermelhos. Então, eles iam até o fundo do mar e retiravam essa variedade de conchas, de peixes também para comercialização normal. Então, eles geraram uma demanda para mergulhadores que é muito similar à demanda dos pescadores hoje em dia, mas com práticas muito mais rudimentares nas quais eles tinham que ir ao fundo da água para poder realmente pegar esses objetos. Essa eu acho que é uma história muito mais antiga, então a gente vai avançar um pouquinho. A gente vai falar sobre os sinos de mergulho, que foi o que o Miguel acabou de falar. Se você pesquisar sinos de mergulho, literalmente, no Google, você vai ver como é que era a funcionalidade do sino de mergulho. Basicamente, era uma cápsula nas quais eles colocavam as pessoas lá. Então, eles foram desenvolvidos entre o século XVI e XVII e foi o primeiro recurso de equipamento do mergulho mecânico, que é outro tipo de mergulho. Eles eram câmaras rígidas, lastreadas, que se mantinham com a boca para baixo e com flutuabilidade negativa. Então eles afundavam mesmo quando cheios de ar. E o primeiro sino de mergulho básico foi provavelmente construído por... aí eu vou ter que olhar aqui o nome do cara, Guglielmo de Lorena, em 1535. Mas já em 1616, Franz Kessler construiu um sino de mergulho mais aprimorado. Então a gente tem uma pré-adaptação do mergulho também com a ideia dos sinos de mergulho, que dão uma segurança a mais. Os sinos de mergulho a gente pode até considerar uma pré-invenção dos submarinos, porque ele acaba sendo muito similar à prática de mergulho com os submarinos. Mas assim, sinos de mergulho, a gente consegue fazer um avanço já dentro da prática do mergulho rudimentar, que era a apneia, nas quais o pessoal realmente se amarrava a pedras e afundava. Após isso, o próximo grande passo na evolução do mergulho foi a criação dos primeiros trajes de mergulho, que foi feita no início do século XVIII. Dois ingleses desenvolveram o primeiro traje de mergulho que era resistente à pressão na década dos primeiros anos, se eu não me engano, 1710. John Lethbridge construiu uma roupa hermética para ajudá-lo no trabalho de salvatagem. Basicamente, era um barril cheio de ar à prova de pressão, com uma janela de vidro e duas mangas resistentes à água. Esse design deu maior mobilidade e manobrabilidade para que o mergulhador pudesse realizar o serviço de recuperação de objetos. Então, esse teste de traje que foi feito, ele foi feito dentro do próprio jardim desse cara. Então, ele realmente vinha tentando já pré-adaptar as ideias de mergulho de apneia para que fosse mais fácil para as pessoas, para que as pessoas conseguissem mergulhar. Então, aí depois que ele testa o seu traje na lagoa do seu jardim, o Lethbridge mergulhou em diversos naufrágios. 4 ingleses da classe Man of War, um do padrão Companhia das Índias Orientais, 2 galeões espanhóis e várias galeiras. Devido aos bens recuperados, ele se tornou um homem de muitas posses. Então, ele acabou ficando rico com a prática de recuperação, que é a prática primária de mergulhos, que é até a prática que o Miguel havia comentado, que era muito comum de ser utilizada por grandes monarcas da época. Então, ele conseguiu essa recuperação de bens e acabou por ter uma grande posse desses bens. Em paralelo, a gente tem a história do Andrew Becker, que criou uma roupa de mergulho
recoberta por couro com um capacete com visores. Esse traje utilizava sistemas de tubo para viabilizar a inalação e a exalação do mergulhador, sendo que Becker apresentou a sua roupa para o mundo no Rio Tamsa, em Londres. Durante a sua demonstração, ele se manteve submerso por cerca de 1 hora. Então ele já aumentou consideravelmente em relação aos tempos praticados na época de apneia e apenas com um traje que utilizava de tubulação para auxiliar na respiração. Mas esses trajes ainda tinham uso limitado porque não era possível você conseguir repor o oxigênio no interior da roupa, uma vez que não existia um sistema prático de fornecimento de gases respirável, assim como a gente tem hoje, que são os tubos atrás, que os tubos eles auxiliam na reposição dos gases dentro da própria roupa. E a gente já tem uma última adaptação da roupa de mergulho em si, que é o capacete de mergulho. E os primeiros capacetes eles foram produzidos pelos irmãos Charles e John Dane na década de 1820. Bom, então a gente começa a falar agora sobre o mergulho em si e sobre o inventor e pai do mergulho, que é o Jacques-Yves Cousteau, que o Miguel já falou. Ele é de Saint-Antoine-de-Cusbac, nasceu no dia 11 de julho de 1910 e ele morreu no dia 25 de junho de Paris, em 1997, um aninho antes de eu nascer, no caso. Curiosidade inútil aqui para vocês, cultura inútil. Quem que foi o Jacques Cousteau? Quer falar alguma coisa, Miguel? Cara, eu peguei, você falou aí essas coisas, eu já anotei exatamente uma curiosidade sobre Saint-André-de-Cubzac. Fica na Nova Aquitânia, no sudeste francês. Informação relevantíssima para vocês. Tem 10.791 habitantes em Saint-André-de-Cubzac. Isso é uma informação importantíssima, mas brincadeiras à parte, é relevante, eu achei, cara, porque você para pensar, acho que é aquela reflexão. A França e os países europeus são tão ricos, mas tão ricos, que até de Saint-André-de-Cubzac, essa cidadezinha minúscula aí, com 10 mil habitantes, acho que na época que ele nasceu tinha um pouco mais, não peguei esses dados, mas imagino que não tivesse uma população maior que 20 mil, até nessas cidades pequenas, aí em Nova Aquitânia, que é no sudeste francês que é lindo. Eu olhei fotos aí de Saint-André-de-Cubzac, parece ser uma cidade, enfim, muito desenvolvida, histórica, mas até nessa cidade pequenininha sai uma das pessoas mais famosas e, enfim, inovadoras do mundo e com certeza da sua área, né? Tanto daí da oceanografia, mas também do mergulho, cara. E o cara, como a gente vai entrar, escreveu best-seller, ganhou o Oscar, isso aí é outro spoiler aí da minha parte para vocês prestarem atenção e pegarem aí depois continuarem ouvindo esse nosso episódio. Mas, cara, relevantíssimo, eu acho. Só a reflexão que sempre é feita, cara. Dos lugares mais improváveis, às vezes saem pessoas As aí. lendas. As lendas, cara. Isso é mais comum, se bem que é comum no Brasil também, né? Essa é a verdade. Acho que fica mais provável nesses países pelo grau de desenvolvimento, mas aqui também é não comum, mas também ocorre com certeza. Eu concordo com você. E eu acho que ele conseguiu adaptar bem, né, as práticas dele com esse vínculo de amor à oceanografia e também à invenção do mergulho. Por quê? Porque ele era um oficial da Marinha Francesa. Além disso, ele era documentarista, cineasta, oceanógrafo e um inventor mundialmente conhecido por suas viagens de pesquisa. Então, assim, o cara era completo. Ele era basicamente o James Cameron do século passado. Mas, enfim, como que a gente chega nessa história? Vamos contar um pouquinho sobre como é que foram os anos da Segunda Guerra Mundial e por que eles foram tão decisivos para a história do mergulho. Depois do armistício de 1940, a família de Simone e de Jacques se refugiaram em Medjugorje, onde se tornaram amigos da família Ishak, que também morava lá. O Jacques Cousteau e o Marcel Ishak compartilhavam o mesmo desejo de mostrar ao público geral lugares desconhecidos e inacessíveis. No caso de Cousteau, o mundo submarino, e no caso de Ishak, as montanhas altas. Então aí a gente tem um alpinista com um oceanógrafo. Olha que beleza. Ou melhor, com um mergulhador, né? Na época que ainda não tinha esse nome predefinido. Mas aí a gente tem duas pessoas em dois opostos.
mas que tinham esse interesse de levar as pessoas a locais inacessíveis. Bom, os dois vizinhos eles fizeram o primeiro ex-aequo do Congresso de Filmes Documentários de 1943 para o primeiro filme subaquático francês, Par dix-huit mètres de fond, 18 metros de profundidade, para quem não fala francês tão bem como eu, como o Gui, como o Miguel. Bom, E falar francês, foi tudo... sim, cara. Você Não, eu tá sei, mas... real hoje, Gui, ou não, cara? Vai, Eu Gui, fala não estou em aí. Montreal. O Miguel viu o meu francês em ação ano passado. No episódio. É um Acho que foi. francês Qual episódio que foi que a gente avançado, cara, gravou? eu diria. O episódio justo antes da eliminação do Brasil. Eu esqueci agora o tema desse episódio. Mas daquele episódio estávamos em Foi Montreal. Brasil e Croácia, cara. Foi um episódio que a gente O falou tema que foi sobre a Croácia, não foi? Foi francês, sobre a Croácia. E estávamos em Montreal, o Miguel viu. Vamos ver se esse Petkovic é tudo isso mesmo, né, cara? E foi a isso tudo, cara. Eu não acho que ele foi isso tudo. Eu acho que foi um azar. Tudo bem. Mas enfim, a gente está divagando, cara. Acho que o tema mais importante de hoje é que o Gui fala muito bem francês. Sim. Vocês vão ver. Eu quero ver ele soltar os termos aí em francês. Na verdade, eu acho que a confederação... Mas não, é em francês o nome, cara. Vocês vão ver. Esperem aí que vai sair, cara. Vai sair os franceses. Bom, esse filme, esse documentário, no caso, ele foi feito sem equipamento de mergulho. Ou melhor, sem equipamento de respiração. Mas no ano anterior, na ilha em base com Philippe Thales e Frédéric Dumas, sem esquecer o papel primordial desempenhado como criador da câmara de profundidade pressurizada pelo engenheiro mecânico Léon Vuc. Em 1943, ele fez um filme, Épaves, que é Náufragos, no caso. Para essa ocasião, usou 2 dos primeiros protótipos de Aqualung. O protótipo foi feito em Boulogne-Billancourt pela companhia Air Liquide. Segundo as instruções de Gagnon e de Cousteau, quando faziam EPAVs, Cousteau não conseguiu achar rolos de filme em branco necessários, porém ele havia comprado centenas de rolos de câmera da mesma largura, planejados para câmeras infantis, e uniu todas formando assim um rolo de filme longo. Ele manteve os vínculos com os falantes da língua inglesa e com quem passou parte de sua infância nos Estados Unidos, e ele casualmente falava inglês, e com soldados franceses da África do Norte, sob comandos do almirante Lamonnière. Cousteau ajudou a marinha francesa a juntar-se novamente aos aliados, montando uma operação de comando contra o serviço de espionagem italiano na França e recebendo várias condenações por seus atos. Naquela época manteve distância de seu irmão Pierre Antoine Cousteau, um escritor antissemita, o qual escreveu o jornal colaboracionista Je suis partout. Vai, Gui, que é na tradução agora simultânea. Je suis partout? Eu sou parte. Não, mentira, não sei se partout é parte. Quase. Eu estou em todo lugar. Aí Começou o Exposed. Começou o Exposed. Corta essa parte, editor. Mas, enfim, isso não interessa, porque ele recebeu a sentença de morte em 1946. Horrível, né? Mas, entretanto, este foi depois modificado para uma sentença de vida, o qual foi liberto em 54. Então, ele não morreu, fiquem todos calmos, assim como está tudo sob controle aqui com o francês do Gui, tá bom, gente? Foi só um erro de jornada aqui. Na verdade, foi o meu sotaque que foi muito ruim, ele não tá lendo aqui o material que eu preparei. É verdade, eu não mandei para ele. Bom, mas agora, durante os anos 40, Cousteau é acreditado pelo design improvável da Aqualung, que deu origem à tecnologia de circuito aberto de mergulho autônomo, usado atualmente. Isso é, um regulador de demanda e cilindro de ar comprimido. Então, toda essa questão de evolução de equipamento de mergulho se dá com a evolução que Cousteau faz com essa tecnologia de circuito aberto de mergulho autônomo. Então, no caso, ele gera essa ideologia de cilindros de oxigênio para poder fazer as gravações dos documentários que ele gostava de filmar. Apesar dele ser um ex-oficial da Marinha, no caso, né, um oficial da Marinha, a gente percebe que essa ligação dele com a oceanografia também permitiu um avanço, no caso, né, na Segunda Guerra Mundial, porque ele tem esse forte vínculo no qual ele ajuda a França a se aproximar novamente dos aliados. Mas, enfim, de acordo com seu primeiro livro, Mundo do Silêncio, uma história de descobertas e aventuras submarinas, de 1953, Cousteau começou com óculos de proteção também. Você tá fazendo? Você tá pulando, cara. O que foi? Tá entrando no meu bloco aí, cara. O Mundo Silencioso é meu.
Você quer que eu pare aqui, então? Não, porque Pare aí, cara. Tá, porque eu Não, então concluí. Então pare eu aí, vou cara. voltar, peraí. Tá bom, tá bom, tá bom. Peraí, deixa eu voltar, Então então. calma, vamos cortar Eu vou daí. voltar pra... Eu vou voltar pro... Aqui, vai. Bom, então, enfim. Durante os anos 40, os anos de 1940, desculpa, né? Os anos 40 não existem. Cousteau é acreditado pelo design do improvável Aqualung, que deu origem à tecnologia do circuito aberto de mergulho autônomo, usado atualmente. Isso é, regulador de demanda e cilindro de ar comprimido. Sendo assim, toda essa evolução de material e de equipamento de mergulho se dá para a evolução do cilindro de ar comprimido, que foi a grande invenção de Cousteau. É bem verdade que toda essa relação histórica de Cousteau se assemelha com a ideologia do mergulho, que ele avança de práticas básicas a práticas comerciais, depois práticas de guerra. Algo que se assemelha também e que foi começado a usar muito para a guerra durante as guerras que a gente teve, as duas primeiras guerras, é a prática usada com a aviação. A aviação, inclusive, quem não sabe, tem até um filme que fala sobre isso, que Santos Dumont ele fica muito para baixo por conta do avião ser utilizado como instrumento de guerra. Já Cousteau, ele era um militar, então ele utilizou essa prática a favor das práticas militares. Mas enfim, ele é um cara que ele é renomado, ele tem diversos livros renomados, diversas obras renomadas, que o Miguel vai falar um pouquinho mais no próximo bloco, e que ele conseguiu adaptar toda essa questão do mergulho para que essa fosse uma prática que hoje em dia é tão excelente e tão eficaz quanto é. Miguel, Gui, algum comentário adicional a essa parte ou podemos encerrar assim? Vamos Eu queria fechando. adicionar que eu acho interessante, né, Vai que fundo, só queria então, Miguel Gui. rapidinho, só adicionar que, esses como é que eu explico? Eu acho interessante como todos esses esportes, né, e as federações, assim, pensando nisso, parece que todos são baseadas na França ou na Suíça, né, em países francófonos, aqui a gente estava brincando com o meu francês, comecei a pensar nisso, por exemplo, a tua própria FIFA é baseada na Suíça, né, salvo engano, a FINA é baseada, na Suíça, a FIA da Fórmula 1 também é na França ou na Suíça, então é algo que eu parei de pensar aqui interessante, hein. A questão acho que de desenvolvimento, né, cara? São países muito ricos, acho que e são países ricos há muito, muito tempo, né? Isso tem que ser novamente frisado. Países, acho que tem climas amenos também, condições não só de criarem centros de treinamento, prédios para receberem aí representantes do mundo inteiro, como aí, né, participantes de suas federações, mas também há uma chance de desenvolver o esporte dentro do território desse país. A gente sabe aí como, assim, a Fórmula 1, você deu esse exemplo aí, acho que a FIA, se eu não me engano, é francesa, salvo engano, hein? Mas a gente já viu aí inúmeros corredores franceses que tiveram muito sucesso. A França geralmente está representada no grid e geralmente também conta com GPs. Não tivemos GP na França por alguns anos, mas já voltou até agora. Mas corredor francês é uma coisa que no geral tem. Também no geral tem equipe francesa, mesma coisa. Tivemos alguns anos sem uma equipe francesa na escuderia, mas voltou até agora também. Então é isso. Acho que é uma questão também, logicamente, de dinheiro, cara, e de incentivo. Quando você tem dinheiro para incentivar a prática desses esportes e a criação, várias vezes, desses esportes, né? Na verdade, não é que os esportes são criados efetivamente na Suíça ou na França, mas é que acho que os ambientes lá chamam tanta atenção e são tão prósperos que as pessoas que criam os esportes várias vezes acabaram indo para estes locais para se concentrar. Então, para mim é uma questão econômica pura, cara, pura. Não, e eu também acho que essa questão do clima auxilia muito, que nem você falou, cara. Não sei se você vai lembrar agora das nossas férias, Miguel, mas a gente teve aulas de kite com o professor Rami, que é um professor francês. E a prática do kite é muito comum também na França. A França ela se destaca também não só nos Jogos Olímpicos de Verão, mas também nos de inverno, porque ela consegue ter os dois tipos de clima, né? E ela tem uma proximidade geográfica muito interessante, assim, com Com os climas certeza. para as práticas de esporte que são feitas lá. Então lá é um lugar fácil de você praticar esporte, porque, por exemplo, eu acho que seria ruim se a sede da FIA e se os treinos de Fórmula 1 de início de ano fossem praticados na Inglaterra, por exemplo, um lugar que chove pra caramba. E na França a gente tem um clima mais ameno que
que às vezes consegue até perpetuar para que os treinos sejam feitos em boa qualidade. Às vezes eles preferem também seguir cada um no seu país. Por exemplo, a Ferrari costuma treinar muito na Itália, que também tem um clima bom também, tem um clima meio parecido, mas não tão bom quanto a França. Eu acho que a França, essa questão climática da França também auxilia muito para que os esportes sejam de práticas no geral comum lá, né? Eu acho que Não sei se tem mais algum. tem clima bom para tudo na França. E clima bom, por exemplo, para kite é muito vento, né? Acho que kite lá na França tem muito no Mar do Norte, que a gente pode olhar, às vezes, um lugar nublado, frio, mas com muito vento. Pô, isso aí é espetacular para kitesurf, mas no geral a galera vai achar uma bosta. Então, é isso. Acho que quando a gente diz que o clima é bom, é realmente porque é um clima muito diverso, eu acho, num espaço aí, que se for pegar o território inteiro da França, é do tamanho relativamente, se a gente for comparar, vai do Pará, uma coisa assim. Então, eu acho que é por isso também, além, logicamente, da questão econômica e financeira, que é atrativa, e várias outras questões ligadas a desenvolvimento. Alguma coisa aí, Gui, ou não? Não, cara, foi uma boa divagação aqui, criada por mim, mas acho que podemos fechar esse nosso primeiro bloco e passar para o próximo. Ótimo. Vamos fechar então esse primeiro bloco e passar para o segundo bloco, o Toco e Boi. Olá, sejam bem-vindos aqui ao segundo bloco dessa 51ª edição do podcast Boleiros de Humanas. Primeiro Boleiro de Humanas que a gente está fazendo aqui com vídeo, novamente, lembrando que o Boleiro de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts, jornal digital Poder 360. Acho que eu estava tão animado nas primeiras entradas que eu nem falei sobre isso, cara. Dá até... É isso, uma animação extrema com o vídeo, cara, um nervosismo. No começo a gente vai contar aqui para vocês, deu problema aqui na tecnologia. A gente está testando aqui um sistema novo de gravação, não é pelo Zoom. Vocês podem ver que tem uma diferença que eu espero, no mínimo, no produto final que vocês estão recebendo. Mas esse vai melhorar ainda, vai melhorar com certeza, igual os primeiros episódios do Boleiro de Humanas, cara, era uma bagunça. Agora a gente acho que conseguiu tornar o produto muito mais atrativo para vocês, e também com base no que vocês comentaram. Tem gente que comentou já coisas positivas e coisas negativas sobre o trabalho que a gente faz aqui. Isso aqui é sempre muito positivo para a gente. A gente espera que vocês continuem falando sobre essa nova fase do Boleiro de Humanas para a gente crescer aqui em conjunto com você, caro ouvinte ou web espectador, telespectador. Acho que é web espectador. Eu sempre fico em dúvida quando a gente fala sobre isso, porque é vídeo, né? Mas dando início aqui, então, ao nosso segundo bloco, Toco e Nevoi. Hoje, como a gente já tinha dado esse spoiler, é o aniversário de 70 anos, né, essa data tão relevante da publicação da obra Um Mundo Silencioso, essa obra que é considerada magnum opus, ou a obra mais comemorada, celebrada do Jean, desculpa, não é Jean, do Jacques-Yves Cousteau, né, o oceano, até me foge essa palavra, oceanográfico. Esse é o termo para quem é o estudioso da oceanografia, né? O oceanográfico e, enfim, pesquisador francês, tenente da Marinha francesa, Jacques Cousteau. E essa obra, O Mundo Silencioso, é muito relevante porque ela foi, como eu já falei, publicada no dia 3 de fevereiro de 1953, 70 anos hoje da publicação do Mundo Silencioso, mas é realmente a obra aí que dá, acho que, muito mais relevância e interesse para o estudo da oceanografia, para o mundo submarino, como o Franco bem falou aí no nosso kickoff. Eu acho que o Cousteau basicamente se doou a vida inteira para conseguir descobrir um pouco do que era o mundo submarino, né? Do que era esse mundo que era inatingível aí no século passado. E o Franco tocou bem. O Cousteau nasce aí em 1910, em 1930 ele entra na escola naval
então ele tem realmente todo esse background militar, que eu acho que vale a pena a gente dar uma relembrada, uma rememorada. O Franco também conta aí todas essas explorações submarinas que ele faz aí entre os anos 30 e 40, muito motivados aí pelo tempo que ele passou recluso durante a... Não recluso no senso de que ele estava afastado, mas um pouco mais voando embaixo da linha do radar, realmente, porque, como vocês devem saber, estava acontecendo uma coisa, né, um momento marcante que era a Segunda Guerra Mundial. Então, o Cousteau teve esse tempo para pesquisar, para testar práticas novas, e inclusive em 43 ele inventa aí esse método Aqualung, que dá realmente, enfim, o pontapé inicial, não inicial, inicial para o mergulho autônomo como conhecemos hoje em dia, o mergulho autônomo, que é, né, o mergulho com cilindro, com respirador na boca, como vocês sabem. O Cousteau inventa em 43, vai fazer 80 anos que ele inventou aí esse método, que hoje em dia é conhecido como scuba. E scuba, para quem não sabe, eu aprendi agora, hoje, na verdade, significa, não é um acrônimo, scuba não é uma palavra, scuba é um acrônimo para Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Então, o scuba em si a gente se refere como uma atividade, como, enfim, o ato, na verdade, de mergulhar de forma autônoma, mas o scuba é o aparato utilizado para respirar embaixo da água. Então, scuba é isso mesmo, é Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, que nasceu basicamente com a criação do Aqualung pelo Jacques Cousteau. E O Mundo Silencioso, essa obra, esse livro que faz 70 anos hoje, trata precisamente sobre isso, sobre o que foi a criação desse método Aqualung de mergulho autônomo em 43. Os primeiros capítulos do livro contam como foi para Cousteau e o seu trio, na verdade, não, Cousteau fazia parte de um trio. O Franco apresentou brevemente isso no bloco dele, mas o Cousteau liderava, vamos dizer, esse trio de exploradores marítimos, que era formado por ele, Jacques Cousteau, Frédéric Dumas, que também era um grande pesquisador e escritor francês focado aí na oceanografia, e também Philippe Tallier, que era outro francês oceanográfico, que é um dos pioneiros aí da oceanografia moderna como a conhecemos. E ele foi escrito, na verdade, por Cousteau e por Frédéric Dumas, mas acho que as pessoas não lembram tanto do Dumas. O Dumas realmente era um grande pioneiro também, auxiliou bastante o Cousteau, e inclusive é um dos escritores dessa obra, a obra, inclusive, que foi escrita originalmente em inglês. O Mundo Silencioso foi publicado em 3 de fevereiro de 1953, originalmente em inglês, então é escrito em inglês por Cousteau, e ele foi editado pelo norte-americano James Dungan, que é realmente um editor que ficou famoso, conhecido aí mundialmente por trabalhar e editar os livros de Cousteau, que por mais que o Cousteau, como vocês sabem, aqui era um francês, ele tinha a intenção de escrever já em inglês, pensando aí na proliferação das suas descobertas, dos seus métodos, e buscando aí na expansão da oceanografia como estudo maior aí a ser proliferado pelo mundo inteiro. E, como eu já tratei aqui, os primeiros capítulos do Mundo Silencioso são bastante relevantes, porque é uma espécie de ensaio biográfico do Cousteau sobre a criação do método Aqualung no verão de 1943. O Aqualung que foi aí testado, inventado no sul da França. Aos que, enfim, conhecem um pouco do que foi a ocupação nazista da França durante a Segunda Guerra Mundial, sabem que aquela região lá no sul da França era um pouco, e eu vou ser bastante, como eu posso dizer, vamos dizer até light, na falta de um termo melhor, mas era uma coisa menos tensa, se a gente pode dizer assim.
acho que a ocupação, né, nazista, da Alemanha nazista da França, focava majoritariamente mais nas suas repressões aí, no norte francês. A resistência da França era muito mais presente aí no sul da França, e era basicamente nessa região aonde Cousteau operava e fazia os seus experimentos, os seus testes de equipamentos. Em 43 é que o método Aqualung é testado no sul da França, no mar Mediterrâneo. Então, lá em 43, ele recria, tudo isso está bem explicitado no Mundo Silencioso, nos primeiros capítulos, que tratam efetivamente da criação desse primeiro meio de mergulho autônomo com respirador, com cilindros aí, por Cousteau e o seu time. E a segunda parte do livro também é muito bacana, porque conta sobre as visitas, né, as expedições de Cousteau, de Dumas e de Tallier a naufrágios. Então, o Cousteau, que já fazia aí pesquisas submarinas, várias vezes usando outros métodos, até mesmo mergulho livre, mas também mediante mergulhos em câmaras de vidro, ou utilizando métodos realmente com lentes específicas para fotografar embaixo d'água, mas não contava realmente com o método de mergulho autônomo. A segunda parte do Mundo Silencioso trata sobre isso, né? Depois, se for parar para pensar, de 43 até 53, quando o livro é publicado, temos aí, né, uma década de explorações marítimas que Cousteau e o seu time fizeram a bordo do navio Calypso. E eu acho que aqui é outro grande, não é figurante, mas sim o personagem principal da história do Mundo Silencioso e da vida de Cousteau. O Calypso realmente era um navio francês que era usado para as pesquisas hidrográficas do Cousteau e do seu time, e ele foi construído durante a Segunda Guerra Mundial como um navio de caça-minas. Foi lançado em 1942 e em 1950, isso que eu ia conferir, aqui eu estou conferindo, estou colando, o Cousteau recebe o navio Calypso, que foi financiado pelo Thomas Lowell Guinness, que passou aí para integrar realmente essas pesquisas do Cousteau. Então, o navio Calypso aí de 50 adiante serve aí como grande companheiro de Cousteau. Cousteau, que foi o capitão do navio e tinha o seu time aí com o Dumas, com o Philippe Tallier, com seus filhos também, os dois filhos de Cousteau, que passaram a integrar aí a tripulação do navio Calypso, de pesquisas hidrográficas e oceanográficas, e aparece um grande personagem do Mundo Silencioso, essa obra que faz 70 anos no dia de hoje. E é muito relevante também tratar sobre esse livro, O Mundo Silencioso, porque ele foi lançado em 53, e as estatísticas mais atuais trazem aí que o livro já foi traduzido para 22 línguas, né? Então tivemos aí 22 traduções do Mundo Silencioso. Nas estatísticas mais atuais também, o que se tem é que mais de 5 milhões de cópias do Mundo Silencioso foram vendidas, então dá para perceber, né? É um best-seller, é muito aclamado, porque é a primeira obra que trata realmente dessa pesquisa aí oceanográfica, da visita a naufrágios, com um método muito inovador. Parem para pensar, hoje em dia a gente até entende, o Franco aí falou que ele tem vontade de fazer mergulho autônomo com o método Scuba, mas imagine se você vivesse em 50 e você estivesse vendo isso pela primeira vez, e o que dava para ser encontrado com esse método. Realmente dá para perceber que é inovador, né? Então, 5 milhões de cópias vendidas até hoje, mais do que isso. Em 56, lançada a adaptação de filme do Mundo Silencioso, o Mundo Silencioso filme, o longa-metragem, um documentário que é lançado, aí produzido pelo Cousteau. E esse filme
também é muito aclamado, porque eles conseguem fazer as filmagens. O Franco falou aí, né, realmente sobre os filmes, os primeiros filmes que o Cousteau fazia, um pouco mais rudimentares, aí 18 metros abaixo d'água, mas esse é o primeiro filme aí que também conta a criação do método Aqualung, demonstra o que ele é, tudo o que pode acontecer, e você está vendo aí em 56 as primeiras imagens realmente de pessoas mergulhando e de indo, né, de explorando aí o mundo submarino. Coisas que hoje em dia, inclusive, quando a gente vê, acho que ou na televisão ou no cinema, já é bacana e desperta realmente muito interesse. Mas antigamente, então, novamente, convido vocês a fazerem essa reflexão. Imagina em 56 você vendo no cinema, ou enfim, depois, posteriormente, as primeiras imagens submarinas assim, de documentário. Então, muito inovador. Esse filme vence a Palma de Ouro em Cannes, que é o Festival de Cannes, muito, muito importante, relevantíssimo, né? Ganha aí o melhor documentário em Cannes, e depois vence o Oscar de melhor documentário também em 56. Então, esse filme também que é incrivelmente aclamado, não só o livro O Mundo Silencioso, mas também o filme que foi lançado 3 anos depois. Então, o filme de 56 e aí a obra é de 53. E é basicamente o motivo pelo qual a gente está aqui hoje, né, conversando sobre o que é o mergulho livre, o mergulho autônomo, toda essa trajetória histórica. Então, fica aí essa lembrança do que foi essa obra. Convido quem tem interesse, dá para buscar ou a compra do livro ou o aluguel do filme. Acho que não sei em quais plataformas de streaming ele tem esse filme, deve ter alguma aí que vai rolar, assistir O Mundo Silencioso, mas é uma grande obra, não só cinematográfica, mas literária também, pela inovação do seu tempo. Então, é uma obra histórica, com certeza, porque inspirou aí o estudo, a ciência que é a oceanografia por anos, que continua sendo relevantíssimo até hoje em dia. Franco, Gui, alguma coisa a declarar, galera? Nada adicionado, eu estou entusiasmado para falar agora sobre as aplicações da scuba do mundo do esporte, cara. Nada adicionado. Vamos passando então, galera, ao nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o toco e não é o toco e voe, até me confundi, é o arremate, né, galera? O arremate, então, o arremate. ao arremate, cara. O toco e voe acabou de ser. Então vamos lá, passando para o terceiro e último bloco dessa primeira parte, o arremate. Começando então aqui o nosso arremate, lembrando sempre você escutando o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E muito bem, meus caros, minhas caras, nesse meu bloco vamos falar sobre esporte, sports diving, também conhecido como mergulho esportivo, que é um esporte que surgiu na Espanha em 1998 e é relativamente recente, mas é um dos únicos esportes que requer, de fato, o uso do equipamento de scuba para, enfim, realizar o dito esporte. E esse mergulho esportivo é um esporte organizado, tá? Profissional, organizado pela CMAS. Estavam querendo ouvir o meu francês por aí, não é? Que a CMAS significa Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques, também conhecido em português como a Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas. Essa foi fácil, é bem parecido o português ao francês nessa situação, mas enfim, de acordo com a CMAS, que regula então os esportes que usam equipamento de scuba, existem 5 categorias dentro do esporte abrangente, né, de mergulho esportivo. E 3 dessas categorias são individuais e as outras 2 em equipe. Agora eu vou tentar explicar cada uma com calma e devagar, porque é meio difícil. Eu até demorei um pouco para entender cada modalidade. E lembrando que todas as modalidades têm uma categoria masculina e uma categoria feminina. Mas vamos lá. A primeira categoria se chama M300 metros, que é mais ou menos uma natação com scuba com tempo marcado.
Cada nadador completa 6 batidas de 50 metros em uma piscina, chegando então a um total de 300 metros, e cada batida requer que os nadadores completem atividades diferentes. Por exemplo, em uma das batidas, os nadadores têm que colocar o seu scuba e a sua roupa de mergulho. A segunda categoria se chama mergulho noturno, e é uma competição que requer que os nadadores encontrem 3 objetos no fundo de uma piscina em 3 minutos ou menos, enquanto usam uma máscara de mergulho que dificulta a visão, fazendo parecer que eles estão mergulhando de noite. E a última categoria individual é a imersão 6 quilos, que é uma competição que desafia os nadadores a levantarem um peso de 6 quilos do fundo de uma piscina até a superfície. E o nadador que consegue levantar o peso primeiro é o vencedor. E agora as duas categorias em equipe são, primeiro, percurso com obstáculos, que é disputado em duplas, e é um evento de tempo marcado, em que a dupla nada uma distância de 100 metros, enquanto também tem que completar tarefas específicas em um percurso pré-estabelecido. E a segunda é o briefing, que é a mais difícil de entender, mas pode ser resumida mais ou menos da seguinte maneira. O briefing é disputado em equipes de 4, e o capitão da equipe recebe instruções do juiz da partida, e ele tem que então comunicar as instruções para os outros membros da sua equipe embaixo d'água, por isso se chama o briefing. E a equipe então tem que seguir as instruções dadas pelo capitão, que é recebidas pelo juiz, de maneira satisfatória. Então são essas as 5 categorias do mergulho esportivo. Mas desde que o mergulho esportivo foi criado e desenvolvido ao longo dos anos, diversas competições foram disputadas, com o primeiro grande torneio internacional de mergulho esportivo sendo o primeiro campeonato europeu, que foi disputado na cidade de Kazan, na Rússia, em 2010. E essa competição envolveu só as modalidades de 300 metros e percurso com obstáculos, tanto masculino quanto feminino. E a Rússia levou o ouro em todas as modalidades e também levou todas as pratas, exceto no percurso com obstáculo feminino, onde a Bielorrússia levou a prata. Agora, em 2014, foi disputado o Campeonato Europeu de Aquatlon e Mergulho Esportivo, na cidade de Kaunas, na Lituânia. E nessa competição, a Rússia levou o ouro e a prata na modalidade de mergulho noturno feminino, com a Estônia levando o bronze. Mas agora, no mergulho noturno masculino, a Rússia levou o ouro, a Estônia a prata e a Lituânia o bronze. Agora, no percurso com obstáculos feminino, a Rússia levou o ouro e a prata e a Estônia o bronze. E a divisão foi idêntica na modalidade masculina, com a Rússia levando o ouro e a prata e a Estônia levando o bronze. Mas, interessantemente, em todas as demais modalidades, em todas as categorias, que foram 300 metros e imersão 6 quilos, a divisão de medalhas foi idêntica. A Rússia levou o ouro e a prata e a Estônia levou o bronze. Também tivemos algumas competições mundiais de mergulho esportivo, mas essas não são tão bem documentadas pela CMAS. Então só temos os números no Mundial de 2015, apesar de ter havido mundiais disputados também em 2021 e 2022. Mas para os mundiais de 2015, onde a CMAS divulgou os resultados, para o mergulho noturno masculino, a Rússia levou o ouro, com a Estônia levando o bronze e a Lituânia... com a Estônia levando a prata e a Lituânia levando o bronze, enquanto no mergulho noturno feminino, a Rússia levou o ouro e a prata e a Estônia levou o bronze. Agora no 300 metros masculino, a Rússia levou também o ouro e a prata, e o Quirguistão levou o bronze. Na modalidade feminina, a Rússia levou o ouro e a prata, e a Lituânia levou o bronze. Na imersão 6 quilos, a Rússia levou o ouro e a prata, a Estônia levou o bronze, e na modalidade de imersão 6 quilos feminina, a Rússia levou o ouro e a prata, e a Estônia o bronze. Então, como vocês podem ver, a Rússia e a Estônia, principalmente a Rússia, mas a Estônia também, claro, tem uma certa hegemonia no mergulho esportivo, com pouquíssimos outros atletas conseguindo conquistar medalhas. O único atleta, inclusive o único atleta de um país não báltico ou russo, a conseguir conquistar, báltico ou slávico, talvez o eslavo seria uma definição melhor, de conseguir levar uma medalha, foi um atleta espanhol que levou uma medalha de bronze no primeiro campeonato europeu de mergulho esportivo. Então,
É isso, é uma pena que nós não temos os dados para os mundiais de mergulho esportivo mais recentes, mas acho que a explicação para isso é que realmente, né, um esporte bem nichado, tem cerca de 70 atletas registrados com a CMAS para fazer o mergulho esportivo, então realmente não tem muitos atletas por aí, tem poucas competições, são poucas competições menores, mas é uma competição interessante que eu gostei de aprender e espero que vocês, caros ouvintes, tenham gostado de descobrir que existe o mergulho esportivo. Eu Mig... vou falar aqui um pouquinho, cara. Eu dei uma olhada com vocês a olharem aí o site da CMAS, cmas.org, em inglês, enfim, tem outras línguas aí que vocês podem dar uma olhada. Não é um site, vou fazer um juízo de valor meu, eu não achei um site muito atrativo, assim, acho que eles poderiam trabalhar um pouquinho na user experience, mas, cara, eles são bem abertos, aí tem telefone, contato, dá para você organizar um time de diversos esportes subaquáticos, se vocês têm vontade. Um esporte, inclusive, aqui que a CMAS comanda, que é o Underwater Rugby, ou efetivamente o rugby subaquático, né? Que eu estou lendo aqui sobre, foi difícil encontrar quais são as regras, mas é um esporte muito sério que já teve aí 4 revisões robustas de regras em comparação enfim, realmente a organização desse esporte em 2010, pelo que eu estou vendo aqui pela CMAS. Dessa data, tivemos aí 4 mudanças relevantes e revisões das leis, das regras, na verdade, vamos traduzir aí de forma errada, falso cognato, das regras do rugby subaquático, desde dessa entrada do esporte na CMAS. E para ser completamente honesto, não vejo, pelo que eu entendi, o esporte como rugby, mas é mais parecido, é uma espécie de rugby e futebol e polo aquático, tudo mesclado dentro de um e jogado embaixo d'água. Realmente é o que vocês imaginam, é um time composto aí por 15 jogadores e, né, temos 12 jogadores dentro da piscina para cada equipe e 3 substitutos. E é relevantíssimo porque os jogadores. Relevantíssimo não é a palavra correta, talvez, mas é interessantíssimo, na verdade, porque é um esporte de contato. Então, quando a pessoa está com a bola, inclusive, como vocês devem estar pensando, nossa, mas como é que a bola fica embaixo d'água, né? Como é que fica? Não dá para submergir uma bola, né, com ar dentro da água. E o que eles fazem é que eles enchem de água salinizada e assim a bola vai, né? Ela consegue ficar embaixo d'água. E é um esporte de contato, pelo que eu pesquisei aqui rapidamente. Os jogadores que estão com a bola podem ser, em tese, atacados pelos seus adversários. Não é permitido que haja socos, chutes, estrangulamentos, eu estou vendo aí. E, na verdade, quando eu digo que não é permitido, é que eles aparentemente serão advertidos ou, em caso de repetição, pode haver uma espécie de penalidade de 2 minutos onde o jogador fica fora. Mas eu acho que é semelhante aí também ao hóquei. Existe o hóquei subaquático, também deve ser frisado isso aqui, que é outro esporte da CMAS. Eu não li aqui as regras do hóquei subaquático, mas convido vocês a fazerem esse exercício. Quem tem interesse aí, dá uma olhada lá no site da CMAS, tem muito esporte subaquático, submarino também. O Gui falou sobre alguns, né? Aquathlon, tem o hóquei subaquático, o rugby subaquático, muita coisa relevante aí para vocês pesquisarem. Eu acho que antes da gente finalizar, eu abri para o Franco aqui também, tem uma outra federação que eu gostaria de analisar, que é a federação, na verdade, a Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia. Lembra quando a gente falou sobre mergulho livre?
essa é a espécie da CMAS para o mergulho livre. Se a CMAS trata majoritariamente, né, de esportes que envolvem o uso de realmente mergulho autônomo, a prática do mergulho autônomo, o uso aí do método de mergulho com scuba, a AIDA, ou a Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia, trata aí de práticas esportivas que consistem com o mergulho livre, né, que é o mergulho utilizando somente o ar contido nos pulmões, e nesse caso tem aí diversas modalidades, umas com máscara e sem enfim, os respiradores, né, o snorkel, uma com a máscara com respirador e sem nadadeiras, outras com uma nadadeira única, uma espécie aí de, enfim, como se fosse uma sereia, né? E tem outras com as nadadeiras duplas, aqueles pés de pato mais conhecidos. E a AID, que foi fundada em 1996, em julho de 96, pelo francês Claude Chapuis, atua desde outubro de 96 também, onde o primeiro mundial da AIDA foi realizado na cidade de Saint-Jean-Cap-Ferrat, que fica nos Alpes Marítimos, na França, no sul da França, no Mar Mediterrâneo. Depois dê uma olhada nessa cidade, Saint-Jean-Cap-Ferrat, que é linda aí, dá para entender o motivo pelo qual o Claude Chapuis escolheu para ser o primeiro mundial aí da AIDA. E uma coisa relevante também que eu encontrei, o site da AIDA é um pouco mais organizado, tem que ser afirmado isso aqui, galera, bem mais organizado, na verdade, do que o site da CMAS, vale a pena dar uma olhada também. É nesse site que vocês vão encontrar um calendário com, cara, muitos eventos e sempre, pelo que eu estou vendo aqui, é muito atualizado, dê uma olhada depois, o site é AIDA International, né? Então internacional em inglês, .org, tem os eventos. Eu estou vendo aqui, por exemplo, no dia 29 vai ter a AIDA OT Challenge em Jakarta, na Indonésia. Esse é o evento, acho que mais recente que eles colocaram aí, mas é no dia 29 de janeiro. E tem aqui eventos em fevereiro, por exemplo. Vamos ver se eles já estão disponíveis. Acho que ainda não estão disponíveis, mas mentira, estão disponíveis sim. Olha que beleza. Dê uma olhada, enfim. Mas como vocês podem ver, no dia, por exemplo, no dia 4 de fevereiro, ou seja, amanhã, vocês estão ouvindo isso aí, vai ter um evento em Nagoya, no Japão, e é o evento de mergulho livre em piscina no Japão de 2023, oficial da AIDA. E a seção brasileira dessa Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia foi fundada em 4 de abril de 2000. Então a AIDA também é representada aqui no Brasil. E só para fechar aqui todo esse devaneio, mas que eu acho muito relevante sobre essa associação aí de mergulho livre, aos que têm interesse, eu já tinha mencionado que eles têm todo né, esses recordes, né, que são relevantíssimos, e os recordes mundiais. E a gente tem aqui, por exemplo, de recorde mundial para apneia estática. O que é apneia estática? Quando a pessoa entra embaixo d'água e fica submersa, sem se mexer, né, sem ficar nadando, batendo o pé na apneia estática, realmente só parada. O feminino, o recorde mundial feminino foi registrado no dia 21 de junho de 2013 pela Rússia, Natália Molchanova, e é um recorde de 9 minutos e 2 segundos. Aqui o recorde mundial oficial da AIDA feminino, 9 minutos e 2 segundos, para vocês que têm interesse em bater. O recorde masculino foi registrado pelo francês Stéphane Mifsud no dia 8 de junho de 2009 e é de 11 minutos e 35 minutos submerso embaixo d'água. Para quem acha que consegue, vai treinando aí na piscina com cuidado. É um esporte radical, igual o Franco já tocou, mas é isso. Para quem tem interesse aí,
é 11 minutos e 35 segundos submerso. Esse é o recorde mundial da IDA, para vocês conseguirem bater de apneia estática embaixo d'água, submerso. Alguma coisa a declarar? Franco, Gui, ou vamos fechando esse bloco e essa parte, rapaziada? Nada a declarar. Acho que você já citou todos os esportes subaquáticos que a turma da Fenda do Biquíni do Bob Esponja deve ter disputado. Por isso que eu vim de amarelo hoje, cara. É uma homenagem não só ao Cousteau, mas ao Bob Esponja, cara. É isso. Na minha parte, podemos fechar também, né? Só para concluir, né? A CMS realmente é uma organização interessante que ela organiza, como eu já falei, né? Você falou também, Miguel, esportes bem nichados, como rugby subaquático e hóquei subaquático e as competições de mergulho esportivo que eu comentei. Mas é uma organização realmente pequena, né? Reitero, nem tem informação para vários dos torneios recentes, o site é bem antigo. Então, um puxão de orelha na CMS também para, por favor, atualizar o seu site para que mais pessoas possam entender o que a organização faz e os esportes que ela abriga. Perfeito, é isso mesmo, boa sugestão, Gui. Acho que podemos fechar então essa nossa primeira parte do 51º episódio do podcast Boleiros de Humanas e passar para a segunda parte, onde teremos nosso shootout, aquele jogo rápido de perguntas e respostas do podcast Boleiros de Humanas sobre os temas debatidos hoje, e também vamos ter as nossas alternadas, que é aquele debate muito bacana que a gente faz sobre o que a gente conversou aqui. Beleza? Vocês estão vendo no YouTube, é só deixar o vídeo rolando para quem está ouvindo, né, em Spotify, outro serviço de streaming de áudio aí. É só clicar em cima, embaixo, do lado, para ouvir aí a segunda parte. Combinado? Voltamos daqui a pouquinho, galera. Alô, alô, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao quarto bloco, o primeiro bloco dessa segunda parte do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, o programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360, o primeiro episódio do Boleiros de Humanas em formato de vídeo. Infelizmente, por um problema de agenda, o nosso apresentador, Miguel Gaúcho Rodrigues, não pôde estar presente, mas estamos eu, Guilherme Braturi, e o meu grande amigo Gabriel Franco, para essa segunda parte. Vocês também podem estar notando que trocamos de camisa, porque estamos gravando em outro dia. Eu estou agora com a camisa da seleção mexicana de futebol, uma das poucas... A camisa geralmente é verde, né, Franco? Este ano foi uma camisa preta da seleção do México. E o Gabriel Franco está esbanjando a camisa do São Paulo Futebol Clube. Não é mesmo, Franco? Como estamos nessa linda noite de quarta-feira? Ah, cara, a melhor quarta-feira que tem é a quarta-feira de Libertadores do São Paulo, então por isso que eu tô usando essa camisa maravilhosa aqui. E sim, uma belíssima camisa do México, que inclusive mudou o emblema da seleção esse ano, né? De fato, tá meio degradê. Tá mais Não bonito, na minha degradante, né? opinião. De fato, é interessante, né? A gente tá fazendo aqui uma abertura que a gente geralmente não faz porque a gente tá gravando outro dia. Geralmente a gente começa de uma vez o bloco. Mas como não tá o Miguel, como estamos com camisas diferentes, achei relevante fazer essa apresentação. Mas então podemos começar de uma vez, meu caro, com as perguntas. E como o Miguel não está aqui hoje, faremos só uma pergunta cada uma, para mim, uma para o Franco. Vemos quem vai ganhar essa disputa de pênaltis. E eu vou começar, meu caro. Primeira pergunta, né? Vamos continuar com esse tema aqui de mergulho. A gente falou de mergulho, né? De esportes, mergulho, esportes subaquáticos. Mas nesse tema de mergulhar, de submergir, a minha pergunta tem a ver com submarinos. Porque uma das obras literárias mais importantes da literatura. Obras literárias, mais ou menos a literatura é boa, né? Mas uma das obras literárias mais importantes da história é um livro que tem a ver com o submarino que mergulha, obviamente mergulha, que é o 20 mil léguas submarinas, meu caro. E minha pergunta é muito simples. Quem é o autor desta obra? Seria ele A. Jules Verne, B. Machado de Assis, C. Gabriel Garcia Marques ou D. Vitor Hugo? Gabriel Franco, quem é o autor de 20 mil léguas submarinas? Cara, é uma pergunta muito boa, Gui. Eu vou cortar o mal pela raiz, ou melhor, machadar o mal pela raiz e tirar o Machado de Assis, que é um grande escritor brasileiro e obviamente não escreveu 20 mil léguas submarinas. E assim, eu vou de letra C, Gabriel Garcia Marques. Ok, Clube Gabriel Atlético Garcia Mineiro. Marques.
É a resposta final, Gabriel Franco. Gabriel Garcia Marques vai com o seu xará, Clube cara. Atlético Mineiro, vou comer o xará. Caro Franco, você infelizmente está equivocado. A resposta era A de Atlético Mineiro. Julius Verne foi quem escreveu 20 mil léguas submarinas. O Miguel teria errado também, tá? Isso é uma boa coisa, Franco. Acabei de reparar que com o vídeo fica mais difícil colar. Você vê, fala pergunta, você vê alguém ficar digitando, você ouve, né, a pessoa digitando, e aí vai ver os olhos vê assim, a pessoa meio... aqui, ó. o olho em outro lugar, aí você já sabe que colou. Então já sabemos que o Gabriel Franco é uma pessoa com honra que não cola. Vou aproveitar que o Miguel não está aqui e vou dar uma... né? Vou fazer umas acusações aqui. O Miguel cola, gente. Ele ganha sempre porque ele cola. Com certeza. Tem umas perguntas que eu faço que eu não sei como ele acerta. Bom, então, Gui, já que eu errei, eu quero ir direto para minha... Direto e reto. Eu falei no início, eu acho que na minha introdução, os 3 tipos de mergulho existentes, e o Miguel também comentou, você também comentou sobre. Então, eu queria saber se você lembra disso, já que a gente está gravando outro dia. Então, quais são os 3 tipos de mergulhos existentes? Letra A, sincronizado, o livre e o autônomo. Letra B, o profissional, o livre e o ornamental. Letra C, o profissional, o livre e o olímpico. Ou letra D, o profissional, o livre e o autônomo. Olha, essa é difícil, tá? Essa eu não tenho a menor ideia, inclusive. Mas a gente tem que usar nossas táticas do Enem, né, cara? Tem anos... Eu, inclusive, nunca fiz o Enem, pra ser completamente sincero. Mas eu ouvi por aí que temos que... Vamos cortar aqui a primeira, porque eu acho que deve ter profissional, porque tem 3 vezes. O autônomo aparece 2 vezes, então eu vou assumir que tá também. Agora, então eu vou de D. D de dado, D de... Um clube começa com D, Franco. Você quer ganhar dedonha. Não consigo começar nenhum clube que começa com D. Um clube que começa com D. A Dinamarca. Dinamáquina. Dinamáquina. D de Dinamarca. Dinamo Dresden. Muito bom. Dinamo Dresden, da Alemanha. D, profissional, livre e autônomo. E letra D de novo, o Gui acertou a resposta. Parabéns, Gui. Resposta correta, corretíssima. Cara, é aquele pênalti batido assim, sem confiança nenhuma. Aquele que o cara só pelo goleiro caiu pro outro lado antes que você fez o gol, sabe? É isso. Então, me lembrou muito uma vitória. Do Giovinco batendo pênalti no Toronto. Exato. É o Giovinco, cara. É um jogador assim que Giovinco, de vez em quando deixa a desejar. Então, com essa eu ganhei. Acho que a primeira vitória minha em algum tempo, inclusive. É porque o Miguel não está aqui, por isso eu ganhei. Quando ele não tá, ele não vai eu errei para poder você ganhar, tá? Só queria deixar obrigado. Isso bem claro aqui. Eu merecia. Para todos os nossos tempo. ouvintes. Eu teria colado aqui, o Miguel. De fato. E tem muito tempo que eu não ganho, acho que eu mereci essa. Mas após essa vitória não convincente minha, é que nem quando o Galo ganhou na Tombense, né? 2-1, aquela vitória meio morna. Enfim, fechamos aqui o nosso shootout e passamos para o último bloco desse episódio, as alternadas. Muito bem, bem-vindos então ao nosso 5º e último bloco deste episódio do Boleiros de Humanas. E claro, como sempre, lembrando que você está escutando o Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E agora, depois dessa minha vitória no shootout, eu e o Gabriel Franco vamos conversar aqui, debater sobre um tema bem importante, né? Um tema que deu bastante polêmica nesse primeiro mês do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque tem uma conexão aqui, né, com esportes que são um pouco mais nichados, que é o caso dos esportes subaquáticos que exploramos neste episódio, que também é o caso até um certo ponto de esportes, né, que apesar dos esportes eletrônicos serem muito grandes em muitas partes do mundo, eu acho que dá para argumentar que, pelo menos no Brasil, ele ainda está numa fase, talvez não embrionária, mas numa fase de crescimento. Ele não é um esporte que conquista a massas e a milhões, como acontece na Coreia do Sul, no Japão e outros países asiáticos, até mesmo em países desenvolvidos como os Estados Unidos. No Brasil, claro, tem milhões de pessoas que acompanham os esportes eletrônicos, mas não está ainda no nível de, digamos, uma Coreia do Sul. Acho que pode-se dizer isso categoricamente. E por isso que fica ainda mais feio, eu vou dizer aqui minha opinião, fica feio
quando a ministra do esporte, Ana Moser, disse que os esportes eletrônicos não são um esporte, né? Abrindo aspas para a ministra, abro aspas, a meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é o esporte. O atleta de esportes treina, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show, mas ela não é atleta de música, ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível, ele é desenhado para uma programação digital e cibernética. Uma programação, ela é fechada, diferente do esporte. Fecha aspas. E ela também usou isso, né, como uma maneira para evitar que os esportes se beneficiem dos mesmos recursos públicos que os esportes tradicionais, o que é, ao meu ver, talvez um pouco de um problema, mas vamos conversar mais sobre isso. Claro, podemos falar também de como os esportes subaquáticos não são, também são nichados e não têm o apoio, mas eu acho que a gente pode, hoje, Franco, basear a discussão mesmo nessa fala do governo, porque eu achei, não do governo, da ministra Ana Moser, porque eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, porque eu acho que nós vamos ter uma opinião similar, Franco, aqui no Boleiros de Humanas, que os esportes eletrônicos são, de fato, um esporte. O que você acha, meu caro? Eu até entendo em partes a fala dela, que para mim foi extremamente equivocada, até porque na sua no seu primeiro mês como ministro de esporte, você não pode virar e falar que o mercado de esportes que mais está crescendo, que é o esportes, né, não é considerado um esporte, que você não vai investir nele, que cabe a outro ministério investir nele. Eu acho que é uma fala extremamente mal colocada pela ministra atual, a Ana Moser, né? Ela tem um conceito, que é até um conceito que, se você parar para poder ver questões mercadológicas, não está tão errado assim. Ela compara esportes à indústria do entretenimento. E realmente, quando você vai ver em conceitos mercadológicos, o esporte está dentro da indústria do entretenimento. Mas qual a questão? Além de entretenimento, ele também é um esporte. Eu queria aqui fazer uma grade comparativa, não com a cantora Ivete Sangalo, que nem foi dito pela Ana Moser, mas com um piloto de Fórmula 1. Muita gente fala que Fórmula 1 não é esporte, por exemplo, porque são só uns caras fazendo rachão de rico, né? Como o popular diz, né? Mas é muito difícil você ser um piloto de Fórmula 1, porque muita gente ficou, inclusive o Gui, né? Porque o Gui torce pro Atlético e ele deve ter ficado abismado com o Hulk perdendo 6 quilos de um jogo de futebol do Atlético. Essa é a média que os pilotos de Fórmula 1 costumam perder por corrida. Eles perdem de 4 a 6 quilos por conta do uso das roupas do macacão, porque eles têm que dar mais de 80 voltas dentro de um circuito fechado, sem o acesso à água, então eles têm uma desidratação altíssima, na qual eles perdem muito peso. E por isso eles têm todo esse preparo para poder eles conseguirem desempenhar o melhor do esporte. Assim como os esportes, os atletas de esportes, eles já demonstraram, e tem entrevistas que comprovam isso, que eles têm uma rotina diária de preparo. Então, eles se preparam o tempo inteiro para poder cada vez desempenhar melhor nas competições que eles jogam. Aí, beleza, ela pode falar, mas também a Ivete Sangalo se prepara para poder dar o melhor show da vida dela. Beleza. Eu acho justa essa comparação. Mas a questão é que a Ivete Sangalo ela não está competindo contra os times, gerando engajamento de torcedores que nem os esportes fazem. A gente teve agora no Brasil, no final do ano passado, o Major no Rio. Se vocês pararem para poder pesquisar o que foi o Major, vocês vão se impressionar com a quantidade de gente que tinha para poder assistir uma final de CS. CS é um jogo eletrônico chamado Counter-Strike, que é um dos jogos eletrônicos digitais de esportes mais famosos e que mais movimentam em competições, né? E assim, cara, uma arena que é a Arena Junesse lotada lá no Rio de Janeiro para poder acompanhar atletas de esportes jogando e competindo. E sim, eles se dividem em times, eles se competem em chaves, diferentes de cantores que vão para fazer show. Evidentemente, quando há competição, para mim, já determina como um esporte. Porque assim, o esporte, para mim, ele é a prática de competir com outras pessoas. Se você quiser considerar, por exemplo, você com seu amigo, quem quer tirar a nota mais alta um esporte, para mim isso daí pode ser um esporte, né? Porque você está competindo com ele quem quer mais inteligente. E você vai fazer o que para poder exercitar a sua inteligência? Você vai fazer a prática de estudar, no qual você vai malhar o seu cérebro, né? Como dizem as professoras do ensino fundamental, né? Então você vai exercitar o seu cérebro a ponto dele ficar tão bom que você vai conseguir superar o seu amigo no nível de competitividade. Para mim isso é esporte.
Então, se o cara ele tá se trabalhando cada vez mais para poder ser melhor do que os outros, é porque ele está no nível de competitividade na qual ele precisa ser melhor do que alguém. Assim como nos esportes eletrônicos, assim como na Fórmula 1, assim como no surf, que para muitas pessoas não era considerado esporte também, era considerado um hobby, assim como skate, que entra na mesma questão do hobby, todos os esportes, porque todos incentivam as pessoas a praticarem algo ou praticarem atividades físicas para poder melhorarem também. E outra coisa que ninguém fala é o nível de coordenação motora que é necessário para poder você jogar um esporte eletrônico. Porque você tem que ter um nível de coordenação motora bizarra na sua mão para poder você conseguir ser tão bom quanto os outros. Então você tem que desenvolver essa coordenação motora. É diferente. O cantor ele treina para quê? Para desenvolver as cordas vocais dele para poder ser bom. Mas o cara está desenvolvendo, a habilidade motora dele para poder cada vez ser melhor do que os outros competidores dele nas competições que eles disputam. E assim, são pessoas que se dividem em times, que tem times com patrocinadores, times que são empresas, que são CNPJs, obviamente, né? Visto que são empresas que têm um grau de investimento, que têm um grau de preparo, eles seguem rotinas, eles têm salário tabelado. Então, cara, assim, tem tudo que indica para poder ser esporte. Obviamente, eu acho que aí já não cabe a gente falar se é para ser um esporte olímpico, se não é para ser um esporte olímpico, porque aí já são outros 500, entendeu? Mas é que nem você desconsiderar que algo é esporte porque ele basicamente não aparece na Olimpíada. Mais da metade dos esportes olímpicos de inverno não aparece na Olimpíada de verão, que todo mundo considera que é a Olimpíada principal, que é a Olimpíada, né? Mas não, a gente tem 2 Olimpíadas, gente. E assim, tem esportes também que são esportes que movimentam no gelo que não aparecem na Olimpíada de inverno. E tá tudo bem, sabe? Mas, tipo, eu acho que só de gerar esse nível de grau de competitividade entre players, entre jogadores, já dá para você considerar isso um esporte. Não sei se você concorda comigo, Gui, mas essa é a minha opinião. Para mim, a ministra estava extremamente equivocada na sua fala, na sua fala recente sobre esporte ser ou não um esporte. Olha, Franco, eu concordo muito com a sua análise aqui, meu caro. E só para dar um prosseguimento nela, porque na mesma entrevista a ministra falou novamente, abro aspas para Ana Moser, a gente faz uma ação muito forte junto ao legislativo para o texto da lei geral não ser aberto o suficiente para poder ter o encaixe dos esportes eletrônicos. O texto está lá, protegendo o esporte raiz, disse a ministra. E eu acho isso muito negativo, Franco, eu acho, assim, para complementar o que você estava falando, porque o que a gente tem no Brasil, a gente cansa de dizer aqui no Boleiros de Humanas, quase sempre que a gente faz um episódio sobre um esporte um pouco diferente, como bem hoje sobre os esportes subaquáticos, quando a gente falou do rugby, que eu me lembro, quando a gente falou até da Fórmula 1, até um certo ponto, que falta incentivo para outros esportes no Brasil. Até aí, você pode dizer, ai Gui, mas a gente tem apoio pro futebol, porque a gente é um país do futebol, porque a gente é bom no futebol, por isso tem tanto. E eu discordo categoricamente, porque se você olha para outros esportes que o brasileiro é muito bom, por exemplo, o vôlei, você tem muito pouco incentivo. Apesar de você poder argumentar tranquilamente que o Brasil é uma das potências mundiais do vôlei. Eu acho que isso dá, você pode fazer esse argumento. Claro, o Brasil é uma potência mundial dos esportes? Não, ainda não. Mas como a gente vai chegar lá sem ter incentivo? Falta muito incentivo para milhares de esportes e os esportes não são diferentes. Claro, nós vamos um dia aqui sentar e fazer um episódio sobre esportes. Acho um bom episódio que a gente ainda não explorou aqui no nosso podcast. Mas eu concordo categoricamente com você, Franco. Como você disse, falta infraestrutura, falta preparo, falta várias, né, camadas para que o Brasil, que é um país que tem, como você disse, já tem uma grande paixão, tem uma grande muitas milhões de pessoas que veem os esportes brasileiros, que apoiam atletas, talvez, atletas brasileiros, principalmente agora que temos a Twitch está muito forte no país, com nomes como o Gaules, o próprio Casemiro, que mostram esses esportes de forma gratuita para os seus milhões de seguidores, está só se popularizando mais e mais. E isso, assim, agora a parte disso tudo que eu falei, o presidente da França, Emmanuel Macron, já disse que trabalha para que os esportes tenham uma ligação com as Olimpíadas de Paris em 2024. Isso quer dizer que vamos ser expostos às Olimpíadas de Paris? Eu acho que não. Eu acho que não tem tempo hábil para isso ser planejado. Mas estamos nesse caminho.
Eu acho que estamos num caminho para que, talvez nas Olimpíadas de 28 ou talvez de 32, no mais tardar, já tenhamos alguma modalidade de esportes eletrônicos nas Olimpíadas. E aí continua não sendo um esporte de verdade, porque você não está correndo por aí? Isso é, assim, um questionamento importante que eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes. Porque eu discordo muito de que você tem que usar todo o seu corpo e suar muito para que seja um esporte, como o Franco bem usou o exemplo da Fórmula 1. E eu quero dizer mais, eu quero fazer um exercício mental com os nossos ouvintes aqui. Quando você imagina um jogador, um atleta de esportes em si, um cara que ganha a sua vida sendo atleta de um time de esportes competitivo, qual que é o fisiotipo do cara que você imagina? Eu sei qual foi o fisiotipo que você imaginou, porque isso é um grande preconceito em cima do estigma que é criado em cima da criança, eu vou usar um termo aqui que é pejorativo, mas é a criança gordinha que joga videogame, que fica no quarto dela comendo o dia inteiro. Não é mais assim, gente, não é assim. E se for assim também não tem problema. A gente já cansou de ver atletas profissionais de outros esportes, são esportes considerados esportes, né, que estão na Olimpíada, por exemplo, com problemas de sobrepeso, e não tem problema. Se o cara consegue desempenhar bem a função que ele faz, o esporte que ele faz, tá tudo certo, não tem problema algum. O importante é deixar as pessoas serem felizes, tá? Mas, assim, esse preconceito que é gerado em cima do estereótipo criado do atleta de esporte, que gera toda essa questão do pessoal achar que esportes não é um esporte realmente. Se você for pesquisar quem são os melhores jogadores, os melhores ou os atletas mais conhecidos de esportes do Brasil, você vai ver que a maioria deles, aparentam ser pessoas que não tem nada a ver com o estereótipo que você construiu na sua cabeça. São pessoas totalmente opostas. Vão ter uns que vão ser assim, mas não tem problema, porque também tem atleta profissional de futebol que não é padrãozinho de atleta de futebol, tem atleta de luta que não é padrãozinho da luta, o UFC, que é um esporte muito de contato, que as pessoas elas brigam com a balança o tempo inteiro, poder ganhar peso, perder peso, ganhar peso, perder peso, ganhar peso, perder peso. Você vê atletas que, por exemplo, na categoria peso pesado, que é a categoria mais pesada do UFC em si, né? Desculpa a redundância, mas é porque tem que explicar também, porque tem gente que não conhece sobre o UFC. Você pode ver atletas que são aquelas montanhas de forte, ou atletas que são aquelas montanhas de massa, de pura massa. Porque o cara se desenvolveu o corpo dele, a luta dele, para poder lutar dessa maneira. Assim como no peso pena, você vai ver atletas magrinhos, franzinos, e atletas que são mais definidos e maiores. Então, assim, não quer dizer muita coisa, sabe? O preparo de cada atleta vai como cada um escolhe predefinir o jogo, e não tem que ter preconceito em cima de algo, seja de um atleta de um esporte que o cara precisa ser bombado, não precisa ser bombado para poder o cara ser bom, ou de um esporte que o pessoal acha que a pessoa ela tá acima do peso, que não é bem verdade, porque muita gente não tá, e se tiver também tá tudo certo. O importante é a pessoa desempenhar bem. Eu concordo com tudo que você disse, Franco. E, bem, como a primeira parte do nosso podcast sobre esportes subaquáticos, sobre, enfim, todas essas modalidades, foi um pouco longo. Acho que vamos encerrar aqui um pouco mais rápido o debate, do que é comum para o episódio não ficar demasiadamente longo. Então, algo mais a declarar, Franco? Ou podemos fechar esse nosso episódio? Só queria declarar a todos os ouvintes que o Gui sabe, o Miguel sabe, eu não sou militante, eu só estou prezando pelo que eu acho correto. Eu acho que devemos ser corretos em todos os pontos. Correto. E eu acho que é bem isso. Eu acho que o importante é defender o que você acredita, independente de quem está no governo. O importante é cobrar. Em qualquer maneira, em qualquer democracia saudável, o importante é cobrar, porque no final do dia, quem manda somos nós. Nós, eu e o Franco, né? Ninguém mais manda. E agora, enfim, com esse comentário um pouco polêmico, terminamos então esse nosso 51º? 50º, agora eu me confundi. 51º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Claro, como sempre, não esqueçam de compartilhar essa nossa segunda parte, o episódio inteiro. Voltamos em 2 semanas para um tema que ainda não decidimos. Então, nos vemos lá. Até a próxima. Um abraço e tchau.